Saudações, gente bonita. Em Goiás, 14 horas. São... Bom, tá fazendo uns 30 graus, pelo menos. Tá quente. Mas não é sobre o clima que nós vamos falar. Bom, Catalão, né? Glorioso estado de Goiás. Mestre Leider aqui falando. A ideia original era eu começar mostrando um cãozinho, um dog. Só que depois da campanha de descachorrificação do prefeito, eu não sei se as pessoas levaram a sério as ameaças da municipalidade ou se de fato os cachorros foram saponificados. Eu espero que as pessoas tenham levado a sério. Fato é que eu não estou encontrando um cachorro. Por que eu precisava de um cachorro? Para mostrar uma coisa óbvia. Mas hoje em dia o óbvio, né? Mesmo assim tem que ser explicitado. Que é o seguinte. Existe o cachorro e existe o rabo. O rabo faz parte do cachorro. E o cachorro abana o rabo. Não o contrário. Leila, mas que conversa é essa? Sim. É importante que a gente relembre o óbvio. É o cachorro que abana o rabo. Ah, um dog. Ali, um doguinho. Vamos tentar chegar perto dele, que a gente vai poder mostrar isso ao vivo, pelo menos aqui, né? Só um momento. Finalmente, depois de 10 minutos de caminhada, um cão. Aproximar a câmera. Olha lá, um doguinho. Tá vendo? De rua, tadinho, pelo jeito. Um cachorro e um rabo. O cachorrinho, apesar de tudo, ele tá abanando o rabo. Que é o que acontece. É o normalmente encontrado. Cachorro abanando o rabo. Espero que aquele cachorro encontre alguém que não seja a equipe de saponificação da prefeitura. Enfim. Leider, qual é desse papo? Cara, isso tem tudo a ver com geopolítica, e economia política, e contemporaneidade, tudo. Como assim? O cachorro são os Estados Unidos da América. O rabo é o Estado ilegítimo. Eu sei que a tentação é muito grande, principalmente entre pessoas que, talvez até involuntariamente, acabam flertando com o antissemitismo. De achar que o Estado ilegítimo comanda os Estados Unidos. Que o Estado ilegítimo dirige a política externa dos Estados Unidos. Dirige a política econômica. Manipula os Estados Unidos. Gente, vamos lembrar aqui do que nós aprendemos no começo. É o cachorro que abana o rabo. Não é o rabo que abana o cachorro. Então, existe um lobby sionista muito forte nos Estados Unidos? Claro que existe. Existe a AIPAC, que manipula o sistema político americano? Existe. Existem os bilionários que compram as reitorias das universidades americanas e por isso elas estão batendo nos próprios cidadãos, nos próprios alunos, para defender os interesses do Estado ilegítimo? Claro que isso existe. Não estamos negando que isso existe. Agora, o que eu digo é que, mesmo isso posto, continua sendo o cachorro que abana o rabo. O Estado ilegítimo, um empreendimento colonialista, euro-americano, é um instrumento para a política dos Estados Unidos da América. O Estado ilegítimo, originalmente, cumpria com 3 objetivos. Primeiro e mais importante, impedir a conexão entre
a Europa e a África. Como assim? Olha com cuidado um mapa do Estado ilegítimo. Deu para vocês perceberem que o Negueb, essa faixa desértica que ocupa 60% do território do Estado ilegítimo, é exatamente uma espécie de cunha que impede fisicamente a conexão entre o vastíssimo continente asiático, 3/5 da humanidade, e a África, quase 1/5 da humanidade, e detentora de vastíssimos recursos naturais, certo? Então, a conexão entre o continente que mais usa recursos naturais e um dos continentes que mais possuem recursos naturais é impedida pela parte sul do Estado ilegítimo, o Negueb. Vamos mostrar de novo. Ok. A conformação do Estado ilegítimo foi pensada para ser assim. A proposta britânica para a criação do Estado ilegítimo era bem diferente. Ele envolvia basicamente a Galileia e o litoral norte do atual Estado como Estado judeu e o restante do território como Estado palestino. Por que quando os Estados Unidos meteram a mão na ideia ficou completamente diferente? Porque desde o início, a proposta americana era incorporar o Negueb, uma área que não tinha judeu. Na verdade, nem palestino o Negueb tinha. Lá havia árabes, beduínos, não palestinos, não europeus de religião judaica. Sabe? Mas por quê? Porque a ideia era ao mesmo tempo conectar o Oceano Índico e o Atlântico, né, através do Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. É isso que o porto de Eilat fazia. Uma ferrovia que conectasse Eilat até Haifa, Ashdod, faria isso. Conectaria os dois oceanos. Seria uma alternativa ao Canal de Suez. E também havia a expectativa irrealista. Já vi muita gente falando que Israel vai fazer um canal conectando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Não vai. Você entendeu? Não vai porque eles não têm dinheiro, não têm tecnologia, não têm engenharia para isso. Ponto. Esquece essa bobagem. Isso é coisa de que não entende geografia. O relevo entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo no sul da Palestina é muito difícil de ser trabalhado. Então não vamos fazer esse canal não. Esquece essa bobagem. Certo? Mesmo que eles tivessem engenharia e tecnologia para isso, eles não têm dinheiro. Então esquece essa bobagem. A conexão é via ferrovia. Certo? Caso existisse uma ferrovia conectando Eilat e Ashdod, para substituir, em caso de necessidade, o Canal de Suez. E o mais importante, se uma conexão do tipo sudeste-noroeste seria de grande interesse para o Império Britânico e para os Estados Unidos, de maior interesse ainda é evitar uma conexão do tipo nordeste-sudoeste, traduzindo, vinda do Cáucaso ou do restante da Ásia e caminhando na direção do continente africano. Isso eles queriam impedir de qualquer forma, certo? De qualquer forma. Era prioritário impedir isso. Foi um dos objetivos da criação do Estado ilegítimo. Permitir a conexão alternativa entre o Índico e o Atlântico e impedir a conexão entre Eurásia e África.
Estrategicamente, esse é o principal objetivo. É o objetivo pelo qual o Estado ilegítimo incorporou o Negueb, uma região onde, eu repito, não havia judeus. Eu não tinha razão para incorporar. Para incorporar a terra, gente, aquilo é um deserto, árido, estéril. Não ia incorporar terras agrícolas, não fazia diferença. Até porque a maioria dos habitantes do Estado ilegítimo são urbanos, sempre foram urbanos, certo? Sempre foram urbanos. Os sionistas não são conhecidos por serem agricultores. São advogados, professores, cientistas, médicos, economistas. Não são roceiros. Eu sou roceiro. O colega sionista quase nunca é. Ponto. Então a questão não era terra, a questão é estratégica. Segundo motivo. É importante garantir que aquele território não fosse incorporado à Arábia Saudita, para impedir uma conexão via terra entre o Egito e a Arábia Saudita. Impedir uma conexão terrestre entre os árabes do norte da África e os árabes do sudoeste da Ásia, entre os muçulmanos do norte da África e os muçulmanos do sudoeste asiático. Era importantíssimo impedir que eles se conectassem. Certo? Porque o papel do Estado legítimo é dividir para governar. Para isso, impedir a conexão, impedir a união, era uma parte importante da ideia. Terceiro motivo. Antissemitismo puro e simples. Tanto os britânicos quanto os europeus e os norte-americanos queriam se livrar de suas populações de religião judaica. Não existe povo judeu, é uma religião. E a criação do Estado ilegítimo soaria mais bonitinho do que um gueto. E para que a criação do Estado ilegítimo soasse mais bonita do que criar um gueto para brancos de religião judaica, eles tiveram uma ideia brilhante: transformar o povo indígena da região, ou seja, os palestinos, em habitantes de gueto. Nesse sentido, Gaza é um gueto. Gaza é um gueto. Um gueto de Varsóvia, piorado. A Cisjordânia foi partida em tantos pedaços que cada pedaço se torna um gueto. Então o que eles fizeram? Para disfarçar que o Estado legítimo era um gueto, para onde eles mandariam pessoas de religião judaica ou de crença sionista brancas, eles tornaram os indígenas habitantes de gueto. Olha esse mapa. A verdade é que o Estado ilegítimo acaba sendo, nesse sentido, um projeto antissemita. Mas claro que faz sentido. Nós já explicamos várias vezes que os poloneses, alemães, habitantes da Europa Oriental, que formam o grosso dos Ashkenazim, a essência do movimento sionista, Theodor Herzl era ele mesmo Ashkenazi, essas pessoas não são semitas, elas são europeias. São europeias, tem até a imagenzinha aqui para deixar isso claro. Que não são semitas, semitas são os habitantes nativos. Então, a imagem deixou claro isso. A imagem deixou claríssimo quem são os verdadeiros semitas. E geneticamente também existe uma semelhança de 1% entre os Ashkenazim sionistas que formam
formaram e dirigiram a entidade legítima, e de 80% de semelhança genética dos palestinos com os hebreus. Então, geneticamente falando, você tem 1, 2, 3 genes hebraicos, se tiver, nos Askenazi. Você fala, essa é uma doença típica encontrada, porque existe, né, doenças genéticas. Todas as raças praticamente têm, todos os grupos étnicos. Essa é uma doença genética típica do povo judeu, não. Não é do povo judeu, é dos Askenazi. Askenazi. Não é dos hebreus. Os hebreus não tinham essas doenças. Os marcadores genéticos que deram origem a determinado tipo de problemas genéticos, por causa basicamente da consanguinidade, endogamia, entre os Askenazi, não entre os hebreus. Isso é fácil. Faz o exame genético em fósseis, né, de hebreus. Você não vai achar as tais doenças genéticas do povo judeu. Primeiro que não existe povo judeu. E segundo que essas doenças genéticas são askenazes, são europeias. E não hebreias. Os descendentes dos antigos hebreus, a civilização extinta no 7º século a.C., são os palestinos. Não os poloneses, por óbvio. Então criou-se toda a narrativa para justificar o injustificável em benefício do Ocidente, dos interesses dos Estados Unidos e dos interesses da Europa e do Reino Unido. Interesses que, no mais das vezes, sequer são confessados, porque enojariam a nossa espécie, a humana. É isso.